todos, muito boa noite. Está a começar o telejornal. Pode atingir os 20.000 o número de vítimas mortais do sismo na Turquia e na Síria. O último balanço aponta para 7.000 mortos. Estas são as imagens impressionantes do sismo que sacudiu Turquia e Síria. As imagens mostram os edifícios a desabar como castelos de cartas. O cenário é de apocalíptico. Neighbor in Syria earlier. Horas depois, estão confirmados cerca de 7.000 mortos. As vítimas do terremoto podem chegar às 20.000. Cerca de 17.000 pessoas ficaram feridas. Há centenas de edifícios que continuam a desabar mais de 24 horas depois do sismo. As autoridades dizem que entre os dois países há quase 6.000 prédios que colapsaram. Turcos queixam-se de falhas nas respostas de serviços de emergência, com zonas ainda à espera das equipas de socorro. Na Síria, capacetes brancos pedem ajuda internacional urgente. Os efeitos dos abalos mais fortes e das dezenas de réplicas estão a deixar centenas de prédios em situação de risco. E na Turquia e na Síria, há ruas inteiras onde não ficou um edifício de pé. This aftershock. Para além dos prédios residenciais, o sismo também destruiu locais emblemáticos e históricos em 10 províncias do sul da Turquia que estão irreconhecíveis. Entire city blocks were flattened by the quake. Vários países disponibilizaram equipas de salvamento que estão no terreno para ajudar o processo de resgate. As autoridades lutam contra o tempo para encontrar e retirar dos escombros os sobreviventes, mas lutam contra as condições severas, nomeadamente as baixas temperaturas e a mais de 200 réplicas que se têm sentido na região. O governo santomense também já reagiu a esta tragédia. O executivo manifestou a sua profunda consternação e solidariedade à Turquia e Síria. A Organização Mundial da Saúde avisa que o número final das vítimas do sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter pode ultrapassar as 20.000. Como acabamos de conferir nesta reportagem, as imagens são dramáticas e as consequências são várias. E para falar desta tragédia que está a dominar a atualidade informativa mundial, encontra-se no estúdio o professor de Semiologia da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Tomé e Príncipe, professor Luís Paquete Dalva Teixeira, que é também professor na Universidade de São Tomé e Príncipe. Qual é a explicação para este fenómeno numa região euroasiática? Antes de mais, eu gostaria de agradecer à televisão santomense o interesse em me ter convidado para falar dessa questão e também aproveitar para endereçar ao povo da Turquia e da Síria as sinceras condolências do povo de São Domingos por essa tragédia, que é uma tragédia natural. Então, houve muitas vítimas e isso é uma questão que não poderá ser, é irrevisível, visto que, como nós realizamos as nossas atividades, a Terra também tem as suas atividades a realizar. O que eu gostaria de dizer é que isso é uma questão normal, porque a Síria encontra-se, a Turquia encontra-se numa zona de atividade significativa, na placa euroasiática, é uma zona de convergência e, via de regra, nas zonas de convergência, quer dizer, uma placa vai convergir com outra e então há regiões onde há subdução. Então há toda essa situação de que na superfície terrestre. Por quê? Porque isso tudo nós teremos que ver numa visão
sismológica, né? De acordo com os sismologistas Morovicic, Ben Gutenberg e Ing Lehmann, eles subdividiram em diferentes camadas da superfície terrestre, de 0 a 70 km. Aliás, o Morovicic é a crosta terrestre, que é a parte sólida. Depois, de 70 a 2.900 km, é a zona do manto, e 2.900 a 6.378 é a zona do manto. E as coisas acontecem como? Lá no interior do manto, as rochas estão líquidas, praticamente. Há movimentações. E essas movimentações, elas acontecem por quê? Porque há diferenças de pressão e de temperatura. Faz com que haja movimentação nesses locais. Então, havendo movimentação nesses locais, quando muitas vezes há convergência dessas placas, há aqui na superfície, que é a parte sólida, então todos esses períodos. No seu entendimento, nesses países, justamente na Turquia, Iraque e Síria, nesses países ainda pode-se registrar a ocorrência de sismo? Claro que sim, é uma zona ativa de sismos, porque nós, se fizermos uma análise, nós vamos encontrar dentro da sismologia as zonas ativas e as zonas passivas. A Síria, o Iraque, o Japão, a parte ocidental dos Estados Unidos, mesmo a parte ocidental da América do Sul, etc. São zonas ativas do vulcão, aliás, dos sismos. Nessas circunstâncias, eles estão nessa zona ativa, a convergência de placas, sempre haverá problemas de terremotos nesses locais, de sismos. De uma forma geral, pode-se dizer que nesses países não estavam preparados para consequências gravíssimas desse sismo, tendo em conta que as infraestruturas, pelo que se vê nas imagens, não estavam preparadas com sistemas antissísmicos. Sabe, eu não conheço muito bem, mas via de regra, o país mais adequado, mais preparado para questões sísmicas é o Japão. É nele que, mas mesmo assim, naquele sismo, acho que 2004, 2006, de Fukushima, como eles tinham as infraestruturas para uma determinada escala de magnitude, e acho até 7, etc., houve um sismo muito maior e então houve consequências. Mas, via de regra, se não houver questões antissísmicas, infraestruturas antissísmicas, então a vulnerabilidade é muito maior. Porque uma zona não estando preparada para as atividades sísmicas, claro que haverá consequências muito imprevisíveis. Eu não conheço muito bem, mas de acordo com aquilo que um pequeno trecho que eu li, vi que essa é uma zona rural e que as infraestruturas não estão elas adequadas a questões antissísmicas. Nessas circunstâncias, no sismo com 7.8 na escala de Richter, porque maior ou igual a 7 na escala de Richter, já são chamados sismos catastróficos, né? E nessas circunstâncias é por isso que isso aconteceu. No seu entender, acredita que as autoridades desses países, da Turquia, Iraque e Síria, não teriam tomado em conta a pesquisa norte-americana feita em 2017 que dava conta de que o campo magnético estaria ativo? Sabe, a questão da variação do campo magnético, mesmo os cientistas eles alertaram desde 2017 de que essa variação terá consequências imprevisíveis. E nós podemos falar daquilo que está a acontecer no espaço sideral, mas aquilo que acontece no interior da Terra, não existe tecnologia ainda para podermos dizer se hoje vai haver ou não algum sismo, ou algum vulcão, etc. Tudo dependerá. Os únicos que têm uma capacidade são alguns animais, são alguns minutos, algumas horas antes, e é que eles poderão começar a estarem atormentados, a desviar, a correr. E se a gente puder segui-los, quer dizer que a gente está segura. Mas em termos genéricos, nós não temos tecnologia ainda para dizer que logo amanhã vai acontecer um sismo. Certamente que esta é a questão que ocorre na cabeça de todos os telespectadores dos São Tomenses. Será que São Tomé e Príncipe estará livre deste fenómeno? Quer dizer, em termos de geologia, e muitas vezes nós, os geólogos, os vulcanólogos, e muitas vezes temos grandes problemas, porque quando a gente diz que um vulcão é extinto, os vulcanólogos, não,
nada na Terra não há 100% de probabilidade que não aconteça. Mas, via de regra, nós nos encontramos numa zona de divergência. Estamos numa margem continental, isso quer dizer que, num determinado momento da história da evolução da Terra, né, houve separação do continente africano e do continente sul-africano ou sul-americano. Nessas circunstâncias, via de regra, nas zonas de divergência, há alguma acalmia, passividade nessas circunstâncias. Mas não podemos esquecer que em 2021, certamente aqui na região do Golfo da Guiné, quase a alguns quilómetros na região do Príncipe, sentiu-se o sismo. Claro que é, porque nós temos as falhas, existem as chamadas falhas transformantes, porque dentro dos movimentos tectônicos temos movimentos convergentes, isso quer dizer que umas placas elas se convergem, é o caso que está acontecendo agora nessa região da Síria, do Iraque, do Irão, etc. Então há a convergência da placa euroasiática, né? A da Ásia e da Europa, então se convergiram, porque a Síria está numa fronteira entre a Europa e a Ásia, né? Nessas circunstâncias, mas também há zonas chamadas de divergência. Mas nessas zonas de divergência nós temos as chamadas, os chamados falhas transformantes. Essas falhas transformantes quer dizer que elas vão se movimentando, mas não criam grandes problemas. Uma roçando nas outras, mas não criando problemas. Por isso nós podemos estar tanto quanto tranquilos, porque nós estamos numa zona de separação de placas, numa zona de divergência, embora tenhamos algumas falhas aqui, como a falha de Cribe, a falha de Douala, e uma série de falhas aqui, mas de qualquer forma, elas se movimentam, mas as movimentações delas não são assim tão eficazes e evidentes para trazer sismos maior ou igual a 7 na escala de Richter. É certamente que quando ocorre esses fenómenos à noite é muito mais perigoso, é muito mais devastador. Claro que nesses momentos, via de regra, as pessoas estão deitadas, estão num momento de calmia, etc. E a situação é muito mais perigosa, porque muitas vezes, depois dos sismos, há uma série de réplicas e há uma série de problemas. Há incêndios, há problemas de corte de luz, há problema de variação de água, onde existia água, ela desvia, lagos podem desaparecer, há uma série de questões que poderão acontecer. E nós vimos que muitas vezes esses prédios com 5, 6, 10 andares, eles desabam de um momento para o outro, porque são movimentos bruscos. E não é algo que ocorre 10, 20 minutos. São segundos que eles ocorrem. Mas, no seu entender, enquanto especialista nesta matéria, algo não teria falhado? O sistema de alerta? Mesmo que houvesse alerta, sim, há um problema que eu acho que é a questão das atividades antissísmicas. Mesmo que haja alerta, se for à noite, é muito mais. Porque é algo que acontece repentinamente e nós não estamos em condições de poder dizer que hoje vai haver sismo ou que amanhã. Não, isso não. A tecnologia que existe hoje não estamos em condições de poder prever isso. A alerta aparece depois de acontecer. Talvez os únicos seres que estão em condições de poder dar essas informações são os animais. E talvez minutos ou uma hora antes eles poderão nos dar essas informações. Mas o ser humano, mesmo com toda a tecnologia que existe hoje, nós estamos em condições de poder prever um sismo nesse momento. Professor Luís Paquete Dalva Teixeira, muito obrigado por ter vindo aqui ao Telejornal dar-nos uma explicação de uma forma sintética sobre este fenómeno que está a acontecer nesta região euroasiática. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade que a televisão santomense me deu. Acho que seria muito mais profundo, mas acho que as questões... Numa próxima oportunidade, contamos tê-lo aqui no Telejornal. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. O Presidente da República, Carlos Villanova, foi convidado pelo seu homólogo brasileiro a visitar o Brasil. O convite foi transmitido
a Carlos Villanova pelo novo diplomata brasileiro após a cerimónia de entrega das suas cartas credenciais. A cerimónia decorreu no Palácio do Povo, onde o chefe de Estado acreditou igualmente os novos diplomatas do Canadá e do Catar. Pedro Luís Dalcero é o novo embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil em São Tomé e Príncipe. Foi acreditado esta terça-feira pelo Presidente da República, Carlos Villanova. Durante a cerimónia, transmitiu ao chefe de Estado o convite do seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para visitar o Brasil. A data será acertada pelos canais diplomáticos dos próximos dias. O diplomata brasileiro falou das perspectivas que se abrem na cooperação entre os dois países. Para além do reforço nas áreas tradicionais, como a educação e saúde, o incremento será dado no domínio da defesa. Nesse tema da defesa, estamos explorando novas modalidades, novas formas de atuar, mas isso vai ser definido também nos próximos meses. A atração de investimentos brasileiros para o país foi também um dos assuntos abordados com o número 1 da República. Vamos ver se seria possível atrair também investimentos brasileiros para São Tomé e Príncipe em determinadas áreas. James Christophe foi acreditado como novo embaixador do Canadá para São Tomé e Príncipe. O reforço da cooperação entre os dois países esteve no centro da conversa com o Presidente da República. I welcome that responsibility and I was able to have a quick discussion. Falamos sobre a cooperação entre os dois países e como poderemos desenvolver num futuro próximo esta mesma cooperação. For this new opportunity I've been afforded. And we look forward to taking the relationship forward. O Presidente da República acreditou também esta terça-feira o embaixador do Catar. Today we come to enhance our the bridge between. Acabei de apresentar as minhas cartas credenciais ao Sr. Presidente da República. Falamos sobre a cooperação entre o Catar e São Tomé e Príncipe e da possibilidade da vinda para breve de uma delegação para visitar e estabelecer contactos com as autoridades. A paz, a confiança e a cooperação serão um apanágio dessa cooperação entre os dois governos e as duas nações. Espero brevemente poder anunciar boas notícias. Share some good news between the two countries. O Presidente da República, Carlos Villanova, acredita 3 novos embaixadores, respectivamente do Brasil, do Canadá e do Catar. O primeiro-ministro recebeu esta terça-feira em audiência os embaixadores do Brasil e do Canadá. O reforço da cooperação esteve na base dos encontros de trabalho. Depois da entrega das cartas credenciais ao Presidente da República, o embaixador do Brasil dirigiu-se para o Palácio do Governo ao encontro do primeiro-ministro, Patrício Trovoada. Neste primeiro encontro, as partes aproveitaram a oportunidade para reverem as diferentes áreas de cooperação. Tratamos de temas nos quais o Brasil já está envolvido, já tem uma participação importante em São Tomé e Príncipe, né, sobretudo no tema de formação profissional, na saúde, né, onde a participação brasileira é antiga, e também vimos perspectivas. Este ano é provável que tenhamos a cúpula da CPLP, tudo indica que a sede será em São Tomé e Príncipe,
Eu acredito, embora não esteja confirmado ainda, é possível que ele também venha a São Tomé e Príncipe este ano. A educação e saúde constituem as áreas que o Canadá quer reforçar com São Tomé e Príncipe. A disponibilidade foi manifestada ao chefe do governo logo após o diplomata ter apresentado as suas cartas credenciais. We had a very productive discussion about ways in which Canada and São Tomé and Príncipe. Com o primeiro-ministro tivemos uma boa discussão, bastante produtiva, em que Canadá e São Tomé e Príncipe podem estruturar uma boa relação bilateral, mas também nas áreas que podemos trabalhar em conjunto. Nós focamos nas áreas como educação, saúde e, claro, outras áreas que temos vindo a trabalhar. Falamos um pouco acerca disso e das prioridades que depois vou reportar. Espero trabalhar nos próximos anos para o benefício dos dois países. O Japão está disponível a intensificar a cooperação com São Tomé e Príncipe, disse o embaixador nipónico à saída do encontro esta terça-feira com o primeiro-ministro Patrice Trovoada. Em missão de serviço no país, o embaixador japonês foi à prematura encontrar-se com o chefe do governo. Tratou-se do primeiro encontro com Patrice Trovoada e serviu para abordar assuntos da cooperação entre Japão e São Tomé e Príncipe. Après sa nomination au poste de Premier ministre, c'est ma première visite. Depois da sua nomeação como primeiro-ministro, esta é a minha primeira visita de cortesia. Vim, no entanto, dizer o que fizemos ao nível de cooperação com São Tomé e Príncipe e o primeiro-ministro está sempre ao corrente das situações e tive a confirmação da sua parte para o reforço da nossa cooperação. Aujourd'hui, d'avoir la confirmation de sa part pour renforcer encore davantage notre coopération. Japão é um parceiro de longa data de São Tomé e Príncipe. Além das ajudas alimentares que tem dado ao país, o governo japonês apoia projetos sociais virados para as comunidades. A intenção é continuar a potenciar esta cooperação. Effectivement, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure avec monsieur le Premier ministre. Efetivamente, é isso que estivemos a discutir com o primeiro-ministro e isso já foi falado anteriormente com a direção da cooperação do Japão. E, no entanto, acompanhamos a evolução do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. Le développement de São Tomé et Príncipe. Chefe do governo Patrice Trovoada recebe o embaixador nipónico para abordar questões ligadas à cooperação entre os dois países. O futuro da profissão do auditor na sociedade contemporânea. Este foi o tema que esteve em discussão esta terça-feira durante um segundo workshop promovido pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Conta e Auditores em parceria com a dos Revisores Oficiais de Conta de Portugal. O evento, que decorreu num dos hotéis da capital, foi presidido pelo chefe do governo. A profissão de auditor, uma contribuição para a melhoria de ambiente de negócio no país. A auditoria e o futuro foram temas em foco deste segundo workshop, promovido pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas e Auditores, OTOCA. A ideia é chamar a atenção dos presentes sobre o futuro desta profissão na sociedade contemporânea. Nós sabemos que quando se fala de auditoria não é uma prática diretamente de São Tomé e Príncipe, ou pensa-se que ela é sempre feita por auditores externos. Desta função de auditor, que é uma função independente das empresas, é uma função de interesse público e, portanto, é uma salvaguarda do interesse público exercida por profissionais independentes que não são funcionários da empresa, que não são funcionários do governo, que não são funcionários dos impostos, são sim profissionais altamente capacitados que, com a sua competência, salvaguardam e dão uma opinião profissional sobre a informação financeira apresentada pela empresa. E isso é uma mais-valia para os investidores. Fizeram presentes neste evento os associados da OTOCA e da OROCA, agentes envolvidos no processo financeiro e entidades governamentais,
com destaque para o chefe do governo, Patrício Trovoada, que presidiu ao ato de abertura desta atividade. A Autoca, uma entidade coletiva de direito público, com atribuição muito importante na política econômica e financeira do nosso país, é, pelo governo que eu presido, considerada como uma peça fundamental no processo para o cumprimento dos programas acordados com os parceiros de desenvolvimento, nomeadamente o FMI, Banco Mundial, BAD, entre outros, e para poder ajudar os agentes econômicos no cumprimento das suas obrigações com o terceiro, melhorando o ambiente de negócio e o ambiente fiscal, mas, igualmente, melhorando a própria saúde das empresas e a atratividade do país para receber investimentos diretos. É uma evidência que nos dias de hoje, com a globalização da economia, as informações do país e das empresas têm que transmitir confiança, de forma que o setor privado estrangeiro queira fazer negócio em São Tomé e Príncipe para a própria geração de riqueza nacional. Numa fase em que o país se prepara para a implementação do IVA, aprovada desde 2019. E nesse processo, igualmente, o Governo conta com o apoio da Autoca, enquanto órgão que disciplina a classe de contabilistas e auditores para auxiliar, através de conselhos técnicos e sensibilização, os empresários, as organizações e a sociedade civil no geral. O evento foi dividido em 2 painéis, um apresentado pelos técnicos da Autoca e o segundo pelos representantes da Ordem dos Revisores Oficiais de Conta de Portugal, o grande parceiro da Autoca nesta atividade. Foi inaugurado hoje pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas no distrito de Lembá, o Centro de Transformação de Produtos Florestais Não Linhosos, um projeto que está a ser desenvolvido pela ONG Alizei, que contou com o financiamento do governo japonês no valor de $1.700.000. A transformação de produtos nacionais é uma das vertentes da ONG Alizei. Por isso, com o financiamento do governo japonês, foi construído e apetrechado este Centro de Transformação de Produtos Florestais Não Linhosos, localizado no distrito de Lembá. No centro de transformação serão transformados através do apoio da cooperação japonesa, da Embaixada do Japão de Libreville, que voltamos a agradecer, e através da forte atenção e o carinho por parte do Ministério da Agricultura e da Câmara Distrital de Lembá, serão transformados exclusivamente produtos locais, produtos que estão associados e que crescem nas nossas florestas. É a demonstração concreta que algo se pode fazer, demonstrando não só o amor para as nossas florestas, amor porque a nossa floresta é a nossa vida, nós estamos dentro das florestas, o país é um país baseado na agroflorestação, é uma forma, aquela de hoje, esta infraestrutura é uma forma mesmo, é um acto de amor. A infraestrutura contém sala de manuseamento para embalagem e conservação de produtos e escritório que vai dinamizar as atividades da ONG Alizei, criar novos postos de emprego e apoiar os agricultores no escoamento dos seus produtos. Desde já eu quero pedir que a Câmara Distrital de Lembá procure apropriar-se disso, porque isso é algo que vem ajudar os agricultores do distrito, como forma de que escoar o seu produto, porque enquanto ele produz, aqui tem um centro de transformação, assim já não vê o seu produto a estragar. Também os agricultores estão de parabéns, porque são, eu posso assim dizer, os primeiros beneficiários são os agricultores. São os agricultores que hoje têm esse centro e que eles saibam juntar as pessoas que têm estado a fazer a gestão desse centro para melhor servir. Ao povo japonês, nós não temos a palavra para expressar aquilo que tem sido a vossa grandeza e o incansável apoio ao longo dos anos que estão cá em São Tomé e Príncipe,
que já sabemos que nós temos 47 anos da independência, onde já deveríamos estar a andar com as nossas próprias pernas, mas infelizmente continuamos ainda a receber apoio. Mas dizer-vos que o 18º governo irá sempre dar o melhor destino ao apoio que recebemos do povo japonês, para que sirva diretamente às pessoas mais desfavorecidas. O ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, Abel Bom Jesus, foi quem presidiu a cerimônia de inauguração e manifestou a sua preocupação com a necessidade de um envolvimento maior da juventude neste processo. Em relação à ONG, os vossos trabalhos que têm estado a fazer junto às comunidades, nós queremos pedir que, independentemente de desenvolver essas ações, construírem essas pequenas unidades de transformação, que também criam empoderamento nas senhoras e nos jovens que têm estado a sair da escola, que precisam da primeira oportunidade de empreender. Porque é reconhecido a vossa experiência nessa matéria e a procura, ou seja, a necessidade que nós temos de momento, sabemos que vocês sozinhos não vão conseguir. E então é necessário que nós comecemos a fazer o quê? A disseminar essas ações para que hajam mais pessoas capacitadas para poder ter pequenas unidades de transformação instaladas nas comunidades. O projeto foi abraçado pelo governo japonês, que financiou as obras de construção e apetrecho em pouco mais de 1.700.000 dobras. E segundo o embaixador nipônico, o seu país estará sempre disponível para apoiar iniciativas de desenvolvimento semelhantes a estas. Gostaria de felicitar e agradecer aos representantes da organização não governamental ALISE, sem os quais este projeto não teria chegado, e que nas suas missões atua e luta para combater as desigualdades, a exclusão social e a pobreza. Também participa e promove programas de desenvolvimento sustentável e a formação necessária para o crescimento socioeconômico das populações locais. Estes são empreendimentos altamente louváveis e devem ser encorajados. É bastante surpreendente que o mel de abelhas, cada uma delas muito pequena, possa ser tão saudável e também criar empregos. Espero sinceramente que a construção desta fábrica de transformação de mel não só tenha estes benefícios, mas que o mel de São Tomé e Príncipe se torne uma grande indústria que apoie o país e enriqueça ainda mais a população. Espero também que o nosso apoio com essa cerimônia de doação seja a primeira página desta gloriosa história. A Câmara Distrital de Lembá está de parabéns porque este centro de transformação vai fornecer produtos e serviços para o distrito e outros mercados nacionais e internacionais. Para nós é um motivo de muita alegria por essa infraestrutura estar dentro do nosso distrito. É verdade que vem dar mais emprego aos nossos jovens, vem também incentivar os nossos jovens, e não só para o consumo daquilo que é nosso, Quanó, né? Tudo que é Quanó é sempre bom, é sempre darmos a prioridade. E podem contar conosco para qualquer necessidade, apesar dos fracos recursos financeiros e a crise que nós neste momento estamos a atravessar, mas a Câmara estará disponível para qualquer solicitação vossa. Estaremos sempre prontos para dar resposta dentro das nossas possibilidades. Uma cerimônia de doação com um valor inestimável para o sector de transformação do país. 76 mil euros é o montante financiado pelo Japão. A cooperativa de cacau biológico SECAB para a construção de 2 secadores a gás, a aquisição de geradores elétricos e vários equipamentos para garantir a boa qualidade do cacau desta cooperativa. O acordo de financiamento foi assinado entre as partes esta terça-feira e testemunhado pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
A assinatura do acordo aconteceu no Centro de Infraestrutura da região baixa da SECAB, em Guadalupe. As rúbricas do diretor executivo da Cooperativa de Produção e Exportação de Cacau Biológico e do embaixador japonês traduz tacitamente a transferência de mais de 70 mil euros por parte do Japão a favor da SECAB para implementar algumas obras e aquisição de equipamentos. Este donativo vai permitir adquirir 4 guilhotinas, 2 higrômetros, 2 secadores a gás, 2 geradores de 20 kVA, 4 balanças digitais e a construção de obras para acoplar os 2 secadores. Uma ambição da SECAB que vai concretizar graças ao programa de doações e microprojetos locais que contribuem para a segurança humana que o governo japonês coloca à disposição das organizações não governamentais para a implementação de microprojetos. Este projeto é um crescimento oportuno à força humana para melhorar as suas atividades agrícolas, especialmente em termos de mecanização, particularmente para melhores tempos de secagem do cacau através do uso de secadores a gás, para citar apenas um exemplo. O acordo de desbloqueamento de verba para financiamento de obras e aquisição de equipamentos para a SECAB foi testemunhado pelo ministro que tutela o setor da agricultura, Abel Bom Jesus, e pelo presidente da Câmara Distrital de Lobata, Euclides Boiú. Reconheço, enquanto presidente, com esta assinatura de protocolo com o embaixador do Japão, irá de facto fortalecer mais a ação da SECAB. Portanto, para mim, é uma honra e agradeço enquanto presidente da Câmara, senhor embaixador do Japão, é isto que nós queremos. São Tomé e Príncipe precisa que de facto haja alguém com dinâmica e a vontade para de facto transformar o país. Eu quero aqui deixar muito bem claro que se hoje a SECAB está a receber esse donativo ou esse apoio como donativo, é o sinal do trabalho e é reconhecido. Porque São Tomé Cafla, Xisuna Sheikefa, ou Penacamonha Loveva, se a SECAB não desse os primeiros passos, mesmo com as dificuldades, não insistisse, hoje não estaria aqui como uma das maiores cooperativas de São Tomé e Príncipe. Não digo a maior, porque o desafio está lançado e nós queremos que haja mais SECAB. Porque é necessário haver mais SECAB para poder impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de São Tomé e Príncipe. Reconhecendo a dinâmica da SECAB e o espaço que já conquistou ao nível nacional e internacional, Abel Bom Jesus lançou um desafio à cooperativa. Lanço o desafio ao presidente, ou seja, ao diretor executivo e também à senhora presidente que está cá, para poder fazerem visita, partilhar encontros, fazer, posso assim dizer, fóruns, para falar um pouco da SECAB para as outras cooperativas, para não pensarem que a SECAB só está a receber apoio, não, que a SECAB também passou momentos difíceis, mostrou que tem a capacidade e hoje está a receber os apoios. Dizer também que a SECAB, sempre que precisar, o governo estará pronto para dar o apoio e usar a nossa influência para, junto aos parceiros, canalizarmos apoio para poder fazer crescer mais SECAB e as outras cooperativas. O governo pede à SECAB para transmitir a sua experiência a outras cooperativas do país, no dia em que a mesma assinou com o Japão o acordo de donativo avaliado em 76 mil euros para financiar obras e aquisição de equipamentos para garantir a boa qualidade do cacau. Foi apresentado esta terça-feira no Hotel Pestana o projeto de roteiro para a sustentabilidade carbónica em São Tomé e Príncipe, um projeto financiado pela cooperação portuguesa que terá duração de 2 anos. Trata-se de um projeto que vem para mapear a situação de sustentabilidade carbónica a nível de São Tomé, no quadro dos compromissos assumidos pelo país sobre a redução dos gases com efeito de estufa. Com este projeto, pretende-se identificar na ilha de São Tomé
todos os elementos que concorrem para a emissão desses gases no sentido de se criar condições para a melhoria da situação. Nós temos que criar políticas e estratégias que vão nos ajudar a descarbonizar o país, ou seja, nós vamos reduzir as nossas emissões, a nossa pegada carbônica. Nós somos um país sumidor, mas mesmo assim nós temos que continuar a proteger as nossas florestas, que acabam tendo um papel extremamente importante na sequestração do carbono. Trata-se de um trabalho que já foi realizado na Ilha do Príncipe e que vai ser produzido também na Ilha de São Tomé pelos técnicos ligados ao meio ambiente e tem apoios da cooperação portuguesa. Não há desenvolvimento económico verdadeiramente sustentável se ele não for inclusível e se ele não for ambientalmente sustentável. E, portanto, é preciso ligar estas duas áreas que têm até mais-valias uma para a outra. O desenvolvimento económico pode ser potenciado também por estratégias de baixo carbono. Pronto. O que a African Foundation vai fazer, a Associação Internacional a African vai apoiar a Direção-Geral do Ambiente, mapear o que é o contexto nacional, a nível da atividade económica e da contribuição dessa atividade económica para a emissão de gases com efeito de estufa. São Tomé e Príncipe não é um produtor de gases com efeito de estufa em grande escala, mas é necessário conhecer o seu posicionamento nesta matéria para dar os passos seguros rumo ao seu desenvolvimento econômico. Se estivermos num caminho errado, que medidas de mitigação é que podem ser implementadas e apoiar o Governo de São Tomé a tomar essas decisões e a apresentá-las também internacionalmente, que no fundo é resposta aos compromissos que já foram assumidos no quadro do Acordo de Paris. A elaboração do roteiro para a sustentabilidade carbónica de São Tomé é um trabalho que deverá durar 2 anos para ficar concluído. O projeto é financiado pela cooperação portuguesa em cerca de 1 milhão de euros e executado pela Associação Internacional African Foundation. Decorre no Hotel Pestana o seminário sobre a avaliação das finanças públicas. O evento de 4 dias está a ser monitorizado por um consultor internacional. É um seminário que serve para avaliar as estratégias da implementação das finanças públicas. O seminário está a ser organizado pela Direção do Gabinete da Reforma das Finanças do Ministério das Finanças e conta com monitorização de um consultor estrangeiro. O seminário visa fazer um exercício da estratégia da reforma das finanças públicas. Temos uma estratégia com horizonte de 2020-2023 e que é operacionalizada por um plano de reformas da gestão das finanças públicas no mesmo período. Passados 3 anos de execução desta estratégia, conforme previsto, prevê-se fazer uma avaliação até o momento, de acordo com as ações constantes no plano de ação desta estratégia e alinhá-las às políticas e às prioridades do programa do 18º Governo Constitucional. O seminário deverá permitir um sistema de gestão das finanças públicas mais eficiente no quadro da política de boa governação. Reforçando, portanto, os 3 níveis de resultados orçamentais, que são a disciplina fiscal agregada de acordo com os objetivos macroeconômicos do país, a afetação estratégica de recursos e a prestação eficiente de serviços. O ministro das Finanças esteve representado no ato por Lindley de Jesus, que falou do que o governo espera deste evento. O governo espera deste evento e com a participação de todos, quadros presentes, avaliar os avanços alcançados durante os 3 anos na implementação da estratégia e das ações do PARFIP 2, utilizando para o efeito a metodologia PEFA.
PEFA é uma metodologia que se utiliza para avaliar o desempenho das finanças públicas, metodologia que vai ser analisada e debatida durante os 4 dias do seminário. Rússia e São Tomé e Príncipe analisaram o reforço da cooperação na área da defesa. Foi durante o encontro esta terça-feira entre o titular da pasta da defesa, Jorge Amado, e o diplomata russo. O encontro que decorreu no Ministério dos Negócios Estrangeiros durou cerca de 1 hora. É o final, boa noite, obrigado pela preferência. Voltamos a nos encontrar amanhã à mesma hora, desde sempre. Até sempre.